E este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e também na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra os nossos episódios mais recentes, as temáticas que discutimos aqui no estúdio para você assistir quantas vezes quiser. E ainda no finzinho da página tem os links diretos para você acompanhar as nossas novidades nas redes sociais. E aí, quantas horas você dormiu na última noite? Uma quantidade exata para sentir-se bem depende de cada um, mas existem pesquisadores dedicados a estudar esse assunto a fundo. De acordo com uma pesquisa da Fundação Nacional do Sono dos Estados Unidos, os recém-nascidos, por exemplo, precisam dormir aí de 14 a 17 horas por dia. Crianças de 1 a 5 anos já precisam de 10 a 14 horas de sono. E aí, conforme a idade aumenta, a necessidade de sono diminui. Para adultos de 18 a 64 anos, a orientação é de 7 a 9 horas de bom sono, boas horas dormidas todos os dias. Os estudos nessa área também comprovam a importância do sono para o bem-estar. Dormir bem pode prevenir obesidade, ajudar a combater a hipertensão, fortalecer a memória, prevenir a depressão, favorecer o trabalho e o desempenho físico, contribuir para controlar diabetes e os riscos de doenças cardiovasculares, entre outros inúmeros benefícios. Então, a saúde do sono é o assunto do nosso programa de hoje e para essa conversa a gente recebe aqui no estúdio o psiquiatra Dirceu Valadares. Ele é especialista em medicina do sono e presidente da Fundação Nacional do Sono. Bem-vindo, Dirceu. Tudo bem com você? Muito prazer de estar aqui com vocês, Cristiano, aqui na Rede Futura. Muito bem, prazer é nosso em recebê-lo. Muito obrigado. Também conosco aqui no estúdio está o endocrinologista Pedro Assede. Ele é pesquisador do Grupo de Obesidade e Transtornos Alimentares e mestre em endocrinologia e metabologia pela UFRJ e também representa aqui o Instituto de Estudos em Endocrinologia e Diabetes. Correto, Pedro? Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia. Mudei a ordem, mas é o IED que está representado aqui no estúdio pelo Pedro. Bem-vindo à Conexão. Te agradeço mais uma vez aqui pelo convite. Prazer estar com você aqui. Muito bom. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Fique ligado aí ao longo dos próximos 25 minutos para garantir já, quem sabe, a sua boa noite de sono de hoje. Quero já começar a conversar aqui com o Dirceu em relação a essa questão do sono. A gente sabe que tem aquelas regrinhas básicas, já fizemos outras discussões aqui no estúdio sobre a saúde do sono, mas esse momento que a gente está vivendo agora aí tem tirado o sono de muita gente. A gente sabe que com a economia do país estagnada, o aumento do desemprego e principalmente aí chefes de família, homens e mulheres que têm que sustentar as casas, isso acaba de fato, na prática, interferindo na qualidade do sono das pessoas. Estressa as pessoas ficam mais tensas, né? E a tensão ela vai em direção oposta, como uma balança, ela vai só pesando contra o sono, ou seja, tem o peso do sono de um lado e do outro lado está a tensão e muitas vezes a pessoa começa a entrar em loop. Cada vez ficar mais preocupada, e quanto mais preocupada, pior é o sono, e quanto pior o sono, mais preocupada ela fica que ela não consegue resolver os problemas direito, e aí vai ficando uma bola de neve, né? De fato, é um problema, quanto mais você quer dormir e pensar no dormir, menos você consegue. Que é um dos erros, né? Não pode querer, ele foge. O sono é uma corcinha, é um bichinho frágil que está na floresta, se você correr atrás dela, ela foge de você, sabe? O sono é assim, ele é muito fugaz. A gente não pode querê-lo, a gente pode tê-lo desde que a gente tenha condições de dormir, sem cobrança, porque pintou cobrança no meio, Cristiano, o sono vaza, sabe? Some da gente. É por isso que aquela velha máxima sempre continua tão atual na hora de colocar a cabeça no travesseiro e cair no sono. Se você tem muita preocupação, com certeza ela virá aí ao meio e vai atrapalhar esse momento. Agora, pensando nessa situação também de alguém que está preocupado, não está conseguindo dormir, não está tendo aquela qualidade do sono, muitas vezes também tem muita gente que nesse meio tempo, ok, estou na cama, não consigo dormir, vou recorrer muitas vezes à geladeira, né, Pedro? E aí comer logo antes de dormir também pode ser um desastre, né? Exatamente. Muitas vezes a comida acaba funcionando como um gatilho para a pessoa desencadear esse processo de sono. Na verdade, a gente acaba tendo pacientes e indivíduos que apelam para a comida numa tentativa de preencher, às vezes, alguma coisa que está faltando e até
indivíduos que se sentem bem, confessam que se sentem melhor ou menos ansiosos, menos estressados quando apelam para a comida para poder relaxar, para poder descansar e deixar o sono aparecer. E é interessante, Cristiano, que ele vai criando um costume, vai criando um hábito. E depois isso enraiza na pessoa, ela vai ter de gastar uma energia para sair dessa coisa que ela criou e que foi se tornando tão tranquila, né? Como bastante, me sacio, e vai gerando um hábito, e a pessoa, na verdade, está criando hábitos errados. Não está criando uma coisa bacana para ela. Assim como criar dependência de um remédio para dormir faz mal à saúde, você também criar esse hábito negativo também não vai fazer muito bem. Bom, agora a gente sabe que dormir com fome também não dá, né? Você está tentando cair no sono, ali vem lá aquela chamada do estômago ali dizendo, bom, você não se alimentou direito, você precisa comer bem para poder também dormir bem. Tem alguma recomendação em relação ao tempo máximo aí de você se alimentar, jantar ou fazer um lanchinho da noite antes de cair na cama para poder ter uma boa qualidade do sono? Qual a recomendação de vocês? Na verdade, Cristiano, já é consagrado na literatura médica. A gente tem um hormônio que é produzido principalmente no fundo do estômago, chamado grelina, que ele é diretamente proporcional ao tempo que você permanece em jejum. E esse hormônio grelina, ele é um hormônio orexígeno, ele é um hormônio que dá fome. Então, um dos artifícios que a gente utiliza muito para explicar o funcionamento da cirurgia bariátrica é justamente porque ela tira o fundo do estômago. Então, você tira esse efeito de dar fome da grelina. Então, só um parênteses, essa cirurgia que muita gente aí, em casos de obesidade mórbida, quando há um acompanhamento médico, indicação, pode fazer a popular redução do estômago, né? Isso, perfeito. Então, a recomendação é de que você tenha pelo menos 6 refeições, 3 refeições maiores, café, almoço e jantar, e 3 refeições intermediárias. E que você faça uma refeição antes de dormir, mas que uma refeição mais leve, com uma quantidade um pouquinho maior de proteínas e uma quantidade de carboidrato, principalmente de índice glicêmico baixo. Para que você tenha uma noite mais tranquila e não passe esse tempo todo em jejum. E tem a questão dos hábitos também em relação ainda focando na alimentação, que se você está acostumado a ter uma dieta mais ou menos equilibrada, se você come alguma coisa muito fora aí do seu dia a dia, aquilo pode bater lá no estômago não tão bem assim e prejudicar o sono. Isso também pode acontecer. Pode acontecer. É importante ficar com produtos mais, um alimento de mais... que seja digerível, né? Nada de gordura, dessas coisas, porque isso demora e quando você dorme, há uma redução do metabolismo, até do trato intestinal, sabe? Há uma redução significativa. Não é interessante você ficar com coisas no corpo que vão demorar a ser digeridos. Então, se é um alimento mais pesado, uma fritura, uma feijoada, algo difícil de ser digerido, o corpo vai ter menos força, menos energia para trabalhar esses alimentos. De alimentos que possam atuar como estimulantes do sistema nervoso central. Então, café, chá, excesso de chocolates, as chantinas em si, pimenta, refrigerantes, tudo que possam funcionar como estimulante do sistema nervoso central, vão, de uma maneira geral, te atrapalhar o início do sono. Mas essa questão do chocolate me veio aqui a imagem daquelas mães que sempre dão aquele chocolatinho quente para a criança antes de levar para a cama. Isso pode prejudicar o sono das crianças? Pode, potencialmente sim. Forma, porque ele está pesando. Eu acho legal a gente pensar sempre, Cristiano, como se fosse uma balança, né? Você tem o peso do sono aqui. Se eu dou, vamos dizer, está com 1 grau de 100% aqui de sono, mas eu estou com 90 de estar acordado, eu uso uma droga ou alguma substância, como um chocolate, que me dá 15% a mais, eu passei para 105, a pessoa vai ficar acordada, certo? Então, a ideia toda é a gente reduzir o máximo, não é só aumentar o peso do sono, mas é diminuir essa coisa de me deixar ligado, certo? Então, se eu uso evitar todas essas substâncias, eu estou proporcionando o sono, eu estou facilitando meu sono. Então, atenção, mamães que reclamam e que não conseguem colocar a criança para dormir na hora certa, deixem o chocolate de lado, podem dar enfim, o que pode dar de sugestão aí? Quem sabe que a criançada vai querer continuar chás mais tranquilos, né, de erva cidreira, camomila, fazer massagem no bebê, criar todo um ritual que vai induzindo ela a ter um prazer de estar com a mãe, de se sentir emocionalmente bem nutrida, né? Uma historiazinha gostosa, né? E dar uma boa noite para ela, ela vai embora.
Né? Muito bem. E criar rotinas, também, né? Muito destacaria também, porque hoje em dia a gente vive num momento high-tech em que todo mundo quer ir para a cama levando ou um tablet, ou um celular, ou muito quer ficar no computador, e que isso, na verdade, a gente sabe que é prejudicial ao início do sono, porque você faz estímulo visual, diminui a produção de um hormônio importantíssimo, que é a melatonina, que está diretamente ligado à qualidade do sono, mas hoje em dia todo mundo quer ir para a cama e quer ficar lá no celular. Isso que seja uma coisa do passado. Com o tempo aí, é igual gordura, né? Se você for na casa de um amigo, Cristiano, chega lá, vou te receber muito bem, e te mostra um prato lá e você vê que é um bolo de gordura. Esse cara está querendo me matar, né? Mas isso porque está muito forte essa noção de gordura, né, com a saúde. Agora, o sono, tem muita coisa ainda que está frágil, esses conceitos. Sabe assim, por exemplo, não da luz, não tem esse conhecimento. Entender, olha, luz tem luz. Durante milhões de anos esse bichinho chamado homem, né? Se ele vê luz é porque de dia eu está pegando fogo e durante pegando fogo eu vou correr. Eu tenho que fugir desse negócio. O corpo funciona assim. Ele tem um monte de estímulos internos que à medida que ele percebe luz, né? Ou se ele se estimula muito, ele está convidando a um bicho que está dentro dele, pré-histórico, a mostrar fatores de sair fora, porque é fria, sabe? Vamos ver, deve ter alguém correndo atrás de mim, por isso que eu tenho de correr à noite, sabe? Ou ficar com a luz ela posterga o sono, sabe? Você vai dormir cada vez mais tarde. Você falou em correr à noite, me ocorreu também quem gosta de fazer exercício físico. À noite eu tenho mais tempo, né? Sai do trabalho, vai para academia, ou vai fazer uma corrida, natação, yoga, seja a atividade física que for, a gente sabe que isso acaba agitando o corpo ainda mais e pode ajudar ou prejudicar, ou esse cansaço do esforço físico pode ajudar no sono ou prejudica mais? Veja o seguinte, vai de caso a caso, sabe? Porque tem pessoas que são muito ansiosas e um pouco de atividade física pode reduzir a ansiedade. É muito caso a caso. Agora, muitas pessoas fazem e elas ficam prontas para correr e fazer mais coisa ainda. Fica mais difícil elas diminuírem essa atividade, essa coisa de continuar acordados, né? Então vai chegar em casa também e não vai conseguir baixar a bola tão rápido. Exatamente. Então, o interessante à noite é criar sempre rotinas de reduzindo, né? A gente aprende, a nossa cultura é muito assim, faça mais, você é capaz de mais, você é capaz de fazer mais coisas, vai juntando e a pessoa vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. E depois ela assim, como é que eu desligo esse troço agora? Sabe? Como é que eu desligo? E ela não aprendeu a desligar, ela não aprendeu a ser gentil com ela à noite. Dizer, ei, está vindo ondas de sono aí, ó. Se você quer escutar essas ondas, né, perceber isso, é bom você ficar mais relaxado, sem cobrança, que faça isso acontecer, que seja igual uma onda do mar. De uma forma mais natural. Favorável. Exato, favoreça. Uma dica que eu dou aos pacientes normalmente é chegar 10 horas da noite, 10, 11 horas da noite, apagar as luzes da casa. Desligar os telefones celulares, ou pelo menos as redes sociais que ficam o tempo todo apitando hoje em dia, conectados, desligar isso, para que você tenha o mínimo possível de estímulo visual, de estímulo de interação com o ambiente que te puxe muita atenção, para que você crie um ambiente para você poder baixar o ritmo, como disse eu tinha falado, e você criar um ambiente propício para o sono. Agora é importante a gente mencionar aqui, até agora a gente falou mais supostamente de um cidadão comum, uma pessoa saudável, com alguns hábitos aí que podem ser ajustados e tal, mas como eu já disse no comecinho do programa, a questão do sono pode interferir, aí sim, por exemplo, em doenças crônicas, como tratamento de diabetes ou para quem já tem uma predisposição a doenças cardiovasculares. Aí eu queria ouvir um pouquinho de você, Pedro, em relação ao diabetes, por exemplo, qual a importância de ter hábitos saudáveis na hora do sono para controlar a diabetes ou, enfim, para preveni-la? Já existem estudos, Cristiano, que mostram que quando você tem privação do sono, você tem a produção de hormônios, principalmente o cortisol e o GH, em horários não próprios. Então, principalmente, você faz picos desses hormônios em horários inadequados, geralmente no final da noite, que induzem a um processo de resistência insulínica, que é o gatilho do diabetes mellitus do tipo 2, e que levam também, em outra ponta, a uma diminuição de outros hormônios e que facilitam a você ganhar peso. Então, a privação de sono está em um ponto ligado tanto à obesidade quanto a desencadeamento de diabetes tipo 2. E também a hipertensão e a dislipidemia, que são os componentes que a gente chama hoje em dia de síndrome plurimetabólica ou síndrome metabólica. Então, a privação do sono já é, hoje em dia, considerado um fator de risco
para desenvolvimento tanto de diabetes mellitus tipo 2, quanto para obesidade, quanto para hipertensão e alterações do colesterol. Bom, Dirceu, a gente falou um pouquinho aqui sobre os problemas do sono. Insônia, eu acho que é a palavra mais comum quando se pensa em problemas aí na hora de dormir, mas é uma centena aí, se a gente for contabilizar, né, todos os problemas do sono. Aí tem a apneia. Você pode falar um pouquinho mais para a gente sobre os outros tipos mais comuns também, que o brasileiro sofre tanto aí na hora de tentar descansar um pouquinho? As insônias é um conjunto de transtornos onde a pessoa diz, eu durmo mal, mesmo que ela não durma mal. Mas se ela diz que ela dorme mal, já é insônia, porque tem insônia até, que é uma má percepção do sono, que ocorre inclusive com crianças aí que acham que estão muito gordas e na verdade estão muito magras, que a pessoa com anorexia nervosa, né, ela tem uma má percepção do corpo, ela sempre acha que está gorda. E tem um problema muito parecido com a insônia, que a pessoa acha que ela não dorme e na verdade ela dorme, ela tem uma má percepção do sono. Então é um dos transtornos. Tem insônia que a pessoa nasce e sempre teve uma dificuldade, ela já está marcada para ter uma dificuldade. Né? Agora tem doenças clínicas, doenças neurológicas, dores em geral, uso de medicamentos, uso da coca, né, à base de coca, das bebidas à base de coca, refrigerantes, estimulantes, né, excesso de luz, de pessoas desregradas ficarem discutindo à noite, sabe? Não é hora para discutir, nós temos que criar um clima legal aqui em casa, senão a gente não vai conseguir, sabe? Começa a discutir demais e esquenta demais os ânimos, não consegue dormir. E depois não sabe por que não consegue dormir. E às vezes vai criando o hábito de discutir sempre à noite, que é o tempo que a gente tem para discutir à noite. Né, Pedro? Então deixa para fazer a DR de manhã. Fica a dica. Exato. Eu tenho que deixar criar fazer. Então, isso aí é a coisa das insônias, né? Ela é imensa. Aí dos problemas respiratórios, é um outro capítulo maravilhoso, que o que ocorre é o seguinte, até a década de 40, antes do surgimento da penicilina, né? As pessoas viviam 45 anos, sabe? Já era uma pessoa idosa, a média da morte era aos 45. Na década de 70 no Brasil, a média de expectativa de vida era 53 anos, né? Isso hoje 40 anos atrás. Hoje, 76 anos em Belo Horizonte, onde eu estou vindo, né? A gente está quase chegando nos 80, Por causa dos 80 e muita criança morrendo aí por causa de droga, né? Então, veja, quem morreu com 80 entre nós aqui, nós estamos pisando na bola, sabe? Porque é para a gente morrer muito mais velho. O que está acontecendo? Nós estamos tendo muitos recursos, agora o corpo é o mesmo. O corpo, à medida que ele vai envelhecendo, a musculatura vai relaxando, né? A população neuronal tende a diminuir, então a coisa que liga eu a dormir, à medida que eu vou envelhecendo, eu vou perdendo essa capacidade de dormir. E a minha musculatura vai relaxando e vão surgindo então os problemas como o ronco, né, a vibração, que pode acordar a pessoa, pode acordar a pessoa engasgar totalmente, que é a apneia, né? Entre o ronco e a apneia temos a hipopneia e tem condições até que a pessoa, sem roncar, pode haver uma sucção interna na passagem do ar e os sensores de pressão se ativam e da mesma forma que uma lula ou um polvo, quando ele se sente ameaçado, ele joga aquela tintura, o encéfalo nosso, percebendo o risco de ficar sem ar, ele joga adrenalina e te acorda. E você não percebe que está acordando. Então, esses problemas respiratórios são problemas crônicos, eles são insidiosos, vão te comendo pelas beiradas, e você, de repente, fala com o vizinho, nossa, rapaz, eu estou ficando assim meio cansado, sabe? Minha memória está ficando ruim. Ele fala assim, mas você também está ficando velho. Puxa, como se fosse a resposta para tudo, na verdade. Exatamente. E às vezes não tem nada a ver. E às vezes a mudança de hábito pode estar revertendo a mudança de hábito, diagnóstico, né? Diagnosticar. Buscar ajuda de um profissional. O profissional sabe direitinho o que ele tem. Por que ele está tão cansado? A quantidade de pessoas que tem, Cristiano, problema de nariz, rinite, uma coisa boba, epidêmico, e que sentem sono, e que você simplesmente, às vezes, ensina a pessoa a lavar o nariz, e a pessoa fala, nossa, mudou minha vida só de lavar o nariz. Porque muda a relação de passagem de ar, não gera esses vácuos internos, e não faz com que a pessoa acorde, mesmo sem saber que está acordando. E leva esses problemas todos que o Pedro está chamando a atenção, sobre diabetes, sabe? Essa instabilidade da insulina, essas coisas todas. Agora, Pedro, eu queria ouvir de você em relação à questão
de exercício físico, a gente falou que é importante, né? Claro, todos os médicos recomendam atividade física aí supervisionada, que você faça um exame antes para saber se está tudo ok com a sua saúde, para, claro, não colocar o corpo e a vida em risco. Agora, por outro lado, tem, por exemplo, a galera que gosta de malhar muito e se sabe que o sono é necessário para a complementação aí desse resultado que se espera. Ou tem o pessoal que trabalha demais e acaba se privando das horas necessárias de sono. E tem também quem quer emagrecer e acaba, enfim, tentando parar de comer ou comendo muito menos, isso atrapalha o sono também. Aqui, se existem tantos estudos, como a gente já mencionou bem na abertura do programa, em relação aos especialistas tentando entender a importância do sono para a saúde, não é à toa. Essa média de 7 a 9 horas, quem acaba sendo muito menos ou passando muito mais disso, vai ter interferência tanto nos resultados que se espera do corpo, do exercício físico, ou do trabalho no rendimento, ou mesmo no emagrecimento, ou no engordar? Com toda certeza. Assim como você tem a privação do sono, também o excesso de sono também ele chega a ser prejudicial. Eu acho que, como o Dirceu levantou, a gente tem que, às vezes, procurar se não tem nenhuma doença de base. Na minha área, por exemplo, o hipertiroidismo é uma doença que atrapalha demais o sono, assim como o hipotiroidismo, por outro lado, também aumenta demais o tempo de sono do indivíduo. Dificulta a passagem respiratória, a respiração. Então, assim, importante, a depressão, no caso mais da área do Dirceu, é uma outra doença que, de base, serve para também atrapalhar o sono, mas isso que você falou, o rendimento no dia seguinte vai ser proporcional à qualidade e à duração do seu sono. Se você tem um sono que preenche pelo menos aí de 7 a 8 horas numa noite e que você consegue completar aqueles ciclos de 5, 6, 7 ciclos de sono não REM, que isso o Dirceu pode até explicar melhor do que eu, de sono não REM, com sono mais profundo, relaxador, reparador, você no dia seguinte tem um rendimento muito melhor. Então, para quem faz atividade física, isso é fundamental. Nossa, isso na verdade, o próprio atleta, ele na maioria das vezes, quando está bem orientado, ele acaba sabendo disso. Que ele tem que fazer uma alimentação legal, evitar um catabolismo que se prolongue durante a noite, ou seja, para que ele não perca massa muscular. Então, ele fazer uma suplementação de noite com algum tipo de proteína, ou com caseína, ou com whey protein, antes de dormir, para evitar esse catabolismo proteico à noite e dormir uma quantidade de horas satisfatória, que gira em torno, no adulto, gira em torno de 7 a 9 horas. Por outro lado, quem quer emagrecer também não pode ficar se privando do sono ou dormindo demais, né? Exatamente. Existe uma tendência de algumas pessoas, de alguns transtornos, por exemplo, essa apneia, o ronco que faz a pessoa acordar, elas tendem a dormir mais, mas não tem qualidade. Elas o tempo todo estão acordando. Esse sono leve, não chega a encontrar, não fica aquela usina, não fica aquela indústria, aquela indústria top de linha que produz todos os sucos, os insumos, ela não produz muita coisa. Ela é incapaz porque toda hora alguém grita, socorro, está pegando fogo, aí todo mundo para de trabalhar para acordar a pessoa, porque ela está tendo apagar um incêndio. E a coisa não vai para frente. De respiração. Bom, a gente está aqui quase chegando na reta final do programa, a gente podia seguir à tarde batendo esse papo, mas deixa eu ir para a internet rapidamente, dar dicas para você de casa, buscar informações lá no seu site, no seu tablet ou computador. Primeiramente aqui, fundasono.org.br, é o site da Fundação Nacional do Sono, onde se encontra uma série de informações sobre os profissionais da área, cursos, projetos e, inclusive, dicas de como dormir bem. Tem aqui um belo mascote da Fundasono com um olhinho caído, até vontade de tirar uma soneca olhando para a cara dele aqui. Então, entre lá, fundasono.org.br. A própria Fundasono produz uma série de vídeos que se encontra acessando o perfil deles no YouTube. Então, tem aí Fundasono, tem dicas também. Teve o Dia Mundial do Sono recentemente, então você pode aqui buscar outras informações sobre essas discussões da saúde do sono ao redor do mundo. Aqui no site que Dirceu recomendou para a gente também, da Academia Americana de Medicina do Sono, o site é em inglês, é o aasmnet.org, mas você pode facilmente, aí, com um tradutor online, tão facilmente disponível pela web, encontrar aí uma forma de traduzir esses textos, caso você não tenha acesso à língua inglesa, mas vale a pena também pegar um pouco das informações diretamente de pesquisadores lá dos Estados Unidos. E ainda indico para você o
IED, que no comecinho do programa eu estava em dúvida, está claramente aqui escrito para a gente, Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, Luiz Capriglione. Você pode acessar aí também ied.rj.gov.br. Só para a gente encerrar, se cada um pudesse resumir em uma dica aí para quem está com problema de sono, começa-se por onde, Dirceu? Uma dica rápida. Tratar com uma pessoa especializada é o jeito mais rápido, mais curto, né, de resolver um problema, é com um especialista, né? E o importante, até foi a campanha desse ano, é que dormir bem é um sonho possível mesmo dentro de momentos de crise como o nosso. Tá? É possível a gente viver muito bem. Pedro? Eu traduziria com a palavra disciplina. Você criar hábitos diários, saudáveis, para que você promova um ambiente favorável todos os dias, que crie aquela condição adequada para você dentro de casa relaxar. Então, teu quarto está arrumado, o ambiente está calmo, sem barulho, sem estímulo visual. Eu acho que isso é o principal, você criar hábito de fazer isso diariamente. Muito bem. Pedro, Dirceu, um prazer recebê-los aqui. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Valeu. Você de casa, obrigado pela companhia. A gente espera que você tenha uma excelente noite de sono hoje e ao longo de toda a sua vida. Aproveito e agradeço a participação da nossa parceira PUC TV de Minas Gerais na produção do programa de hoje. E lembro você que Conexão Futura vai sempre ao ar de segunda a sexta, nesses horários aqui embaixo, ou qualquer hora do dia e da noite. Para quem dorme um pouco mais tarde, pode acessar também o nosso site que está aqui para você. Um abraço e até a próxima.